Feliz Natal a todos. Que nesse dia maravilhoso eu possa trazer uma mensagem de paz, de amor, para todos os filhos que me assistem e que buscam uma conexão maior com a natureza, com Deus, com o Criador, com nosso Pai e com nossa Mãe. Eu venho falar um pouco hoje sobre a transição planetária. A transição planetária, o ciclo de 2025 se encerrou e estamos abrindo as portas para um novo recomeço aqui na Terra. E olhem, filhos, que presente maravilhoso que Deus está nos dando. Olhem, filhos, com muito amor no coração, como Deus é tão misericordioso que mandou tantos filhos aqui com uma sensibilidade que poucos possuem, mas que daqui em diante se tornarão grande parte da humanidade. A transição planetária é o retorno para a consciência crística na Terra. O que os filhos entendem por Jesus Cristo, pelo Cristo nascido entre vós, não é 1% do que Jesus é, do que o verdadeiro Cristo é. Sim, Jesus é a manifestação dele. Mas a consciência crística é muito maior. O planeta era um planeta de prova e expiação, onde os filhos nasciam para ter experiências, para serem colocados em provação, a fim de purificar seus espíritos. Desse momento, o planeta passa a ser um novo planeta com uma frequência mais elevada. Passa de prova e expiação para planeta de regeneração. No planeta de regeneração, os filhos, os canais mediúnicos e também os espíritos encarnados aqui nessa Terra possuem seus campos espirituais de conexão com a natureza mais abertos, tendo acesso então à consciência crística. Não se espantem, filhos, se vocês verem os jovens falando praticamente como Jesus falava, ou na mesma intensidade que Jesus falava, sobre a natureza, sobre o amor divino, sobre o que é o certo e sobre o que é o errado. Jesus se manifestará em milhares. Os trabalhadores da luz são os médiuns que vieram preparados para suportar a consciência crística em si mesmos, interiormente. Todo aquele que ouvir da minha voz, nele eu habitarei. Todo aquele que ouvir da voz de Jesus, em si Jesus fará morada. E isso é muito importante que todos os filhos reconheçam que o divino pode ser acessado aqui dentro. Quanto mais os filhos aqui na Terra ouvirem as palavras do Cristo, mais sintonizados com o Cristo estarão. Mais poderão senti-lo interiormente em seus corações. E olhem, filhos, como isso é algo maravilhoso, de que o retorno é um encontro
dentro de cada um, compreendendo que Deus está em tudo e em todos, de que ninguém está acima e ninguém está abaixo, e também sobre a compreensão do verdadeiro poder divino, da verdadeira força que Jesus possui, que não manifestou aqui na Terra 2% de suas capacidades, porque o ser humano não poderia compreender tanto conhecimento e tanta luz. Maravilhoso Jesus. Você habita em mim. Todos aqueles que fazem o bem habitam no meu coração, como Jesus Cristo, a consciência crística, como Buda, a consciência, como Krishna, como Shiva, como os infinitos seres que possuem o amor dentro de si. Todo aquele que usa das suas palavras para semear o bem, leva para Deus. Todos. Os pais, os filhos, os netos, os avós, os amigos. Todo aquele que fala coisas boas para a natureza e pronuncia boas palavras para a natureza, todos eles levam para Deus. E é essa a mensagem que o Pai tem me passado diariamente, que é para mim falar isso para todos vocês. E que também é para que eu diga a vocês que a terra não pode ser cobrada por ela. Fazer com que um filho passe 30 anos pagando por um quadradinho para construir uma casa é um desrespeito tremendo com o livre-arbítrio, e que a ganância não são obras de Deus, mas são obras dos homens que não ouvem as palavras de Deus. O Pai tem me dito que tudo que existe foi Ele que criou e que eu sou filho dele e que vocês também são. E Ele tem me dito que a lição mais preciosa que vocês precisam seguir é que amem o próximo como a si mesmos. Porque quando forem capazes de mais oferecer do que receber, sentirão Jesus em todos. E quando cuidarem dos seus irmãos, dos pequeninos, estarão cuidando de Jesus. Porque o Pai deu o reino para todos os filhos e se alegrou. E que os filhos, em um ato de presente para com o Pai, para que devolvam esse presente, não cobrem a terra dos seus irmãos. Respeitem cada um que anda por essa terra. Perdoem as diferenças, porque todos são filhos de Deus. E a religião é uma coisa criada pelo homem, mas que Deus é Pai de todos e todos fazem parte da mesma família.
Obrigado, Pai. Obrigado. Sempre senti a sua luz no mundo, Pai. Sempre. E o Senhor sempre habitará em mim. Feliz Natal, feliz.